Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um projeto em análise aqui na Câmara autoriza o registro automático no Brasil de medicamentos que já foram liberados por agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia. Atualmente, um remédio só pode ser vendido no Brasil depois de ter sido liberado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu converso sobre a proposta com seu autor, o deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Tudo bom, Mariana? Deputado, quais as vantagens que o senhor vê nessa liberação automática? A principal vantagem é a oferta, o aumento da oferta de medicamentos com maior eficácia, que já estão sendo comercializados no exterior e que já tem um acabamento, uma capacidade de eficácia no atendimento, até melhor devido à tecnologia aplicada pelas pesquisas mais avançadas e lastreado nessas duas agências. Porque no Brasil a gente tem um delay, um atraso por conta da Anvisa, demorar aí mais de um ano, às vezes 2 anos, para liberar o registro de um remédio no Brasil. Então, a gente tem, a maior vantagem que nós temos é o fato de a gente estar podendo ter oferta de medicamentos que estão vendidos nos principais países do mundo. Há medicamentos que não existem no Brasil ainda, que existem nesses outros países. Por exemplo, tem um que é para ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica. Positivo. Nós temos aí aproximadamente uns 10 mil medicamentos que no Brasil não tem registro. Obviamente que esses medicamentos, nem todos eles têm solicitação de registro no Brasil, mas a fila é muito grande. Mas a gente, nos nossos estudos aqui com a minha equipe, o que nós verificamos é que remédios para tratamento do câncer, tratamentos renais, tratamentos hepáticos, tratamentos do sangue, uma série de medicamentos poderiam já estar à disposição da sociedade brasileira, do consumidor brasileiro, digamos assim, com preços muito mais competitivos, inclusive, devido à redução de custo de produção, pela capacidade mesmo que hoje os laboratórios lá fora, os seus parques industriais conseguem em termos de produtividade. Tudo isso não está acessível porque se nós utilizássemos apenas como referência esses 2 registros, que para nós, pelo nosso entendimento, inclusive estão de acordo com o artigo 7º da Lei 8080 de 1990, que é a lei que trata da universalização, a lei do SUS, né? O artigo que trata da universalização do acesso à saúde. Então, esse projeto, ele trata muito de fazer jus a esse artigo, que é com que todas as pessoas tenham acesso ao que já existe no mundo. Então, o mundo já oferece, o exterior já oferece medicamentos alternativos comparados a medicamentos que ainda são comercializados no Brasil, que já são defasados em termos de eficiência, qualidade e principalmente de preço, devido à nossa dificuldade de produtividade e distribuição. Mas aí a gente não passaria a ser um país só importador de medicamentos, e isso não, de alguma forma, atrapalharia a nossa pesquisa no Brasil? Justamente é interessante esse ponto que você toca, porque a questão da nossa impossibilidade de produção no Brasil não se dá por conta desse projeto de lei. Pelo contrário, é por uma resolução de diretoria colegiada que chama-se de RDC, especial a RDC 234/2018, desenvolvida pela própria Anvisa, e que ela, na verdade, ela permite a terceirização da produção, a terceirização do controle de qualidade da produção. E é isso que estimula e que acaba fomentando a produção fora do país. Se nós conseguirmos revogar essa RDC, a gente vai trazer de volta o fomento à produção no Parque Industrial Nacional, que vai gerar também, além de oferecer medicamentos mais modernos, também a possibilidade de uma nova onda de empregos nesse segmento,
que foi afugentado por conta dessa resolução. Essa resolução é um problema nosso e que não faz parte do projeto de lei, mas que a gente vai, eu como deputado e alguns colegas, vamos tentar fazer com que isso seja revogado, essa resolução. Porque aí sim, esse problema que você está falando, ele vai deixar de existir. Aí existiria, enfim, uma competição com o Brasil participando também em termos de produtor. O Brasil teria todas as condições, estaríamos estabelecendo, regulamentando que a produção desses medicamentos poderia ser feita no Brasil e, inclusive, condicionando a produção de alguns dos medicamentos, de um desses fármacos, no Brasil, como vínculo à própria autorização automática da FDA e da EMA. Certo, porque assim, o Brasil tem uma agência reguladora, que é a Anvisa, e hoje em dia todos os medicamentos têm que passar por uma análise dela, né? E assim, os brasileiros são uma população diferente. Por exemplo, tem características físicas diferentes de população. Por exemplo, pode ter mais pessoas com problemas de pressão, menos de coração, mais de câncer. Esses dados relativos à população brasileira são levados em conta pela Anvisa também, que a FDA e a agência europeia não poderiam observar isso, né? No registro de medicamentos, de fármacos, isso não é algo que seja tão relevante, porque assim, o ser humano é um ser humano igual em todos os lugares do mundo. Variações estatísticas de incidência de determinadas patologias em determinadas regiões do mundo não faz diferença nos parâmetros que a FDA e a EMA utilizam para a homologação de um determinado medicamento. Os critérios que eles utilizam são critérios testados e retestados com várias redundâncias, de maneira que, se você observar o resultado das aprovações desses registros que são dados a partir do lastro dessas duas agências, você pode verificar que não existe praticamente nenhum problema relacionado aos medicamentos que foram autorizados por essas agências. Inclusive, muitos desses que são autorizados na FDA e na EMA, vêm para o Brasil, são registrados na Anvisa e também não apresentam nenhum tipo de problema. O entendimento nosso é que se nós chegarmos à conclusão, que eu já cheguei a essa conclusão, se conseguimos convencer o parlamento e a sociedade de que bastam essas duas agências como parâmetro para que esses medicamentos sejam registrados, nós vamos ter uma velocidade, uma agilidade no atendimento da população brasileira, inclusive reduzindo despesas altíssimas que são impostas a municípios, a secretarias de saúde estaduais, por conta da judicialização que tem sido cada vez mais crescente no Brasil. Ou seja, como você tem acesso à saúde, você está atendido pela Constituição, você chega num determinado atendimento, você não pode ser atendido, você vai na justiça, o juiz concede uma liminar e obriga uma prefeitura, muitas vezes quebrada financeiramente, a comprar um medicamento de R$200 mil, ela se encaixa e ela é obrigada, senão o prefeito vai para a cadeia. Então, para que a gente possa minimizar esse risco, trazendo medicamentos, aumentando a oferta, ampliando a concorrência, é muito provável que esse tipo de problema seja reduzido drasticamente. O senhor falou em judicialização e eu me lembrei do caso de uma menininha que tinha problemas neurológicos e ela tinha que conseguir o canabidiol, que era a única coisa que fazia bem para ela. Sim. E ela só na justiça foi conseguir porque o processo de regularização do canabidiol pela Anvisa demorou bem mais do que em países como Canadá, Estados Unidos e outros. Está se arrastando. Pois se arrastou muito. Agora, isso, por exemplo, liberar o canabidiol já é liberado nos Estados Unidos para essas questões médicas. Ele ser liberado aqui para dentro do Brasil, sem passar pela Anvisa, isso não causaria um problema para quem... Porque é uma coisa que vem da planta da maconha e há pessoas que não entendem muito bem. Essa discussão cabe ao próprio Ministério da Saúde ou aos governos locais, ou na esfera estadual ou federal, fazer a devida orientação, né? O que não pode é por conta de um receio, de uma má informação, essa má informação superar
uma solução objetiva para problemas objetivos e reais, que é o caso da menininha. Então, se a gente tivesse nesse caso aí, isso sendo resolvido se a gente utilizasse a aprovação automática da FDA e da EMA, para esse caso o canabidiol, muitas pessoas hoje, crianças com crises de epilepsia, de autismo, que são casos já considerados frequentes e que já foi comprovado que você usa o medicamento, ele reduz de 60 crises diárias para 1 ou 2, ou às vezes nenhuma. Então isso já está comprovado. Se a gente não tivesse tanta burocracia, já teríamos salvado mais vidas e até reduzido o sofrimento de muitas famílias que vê um filho passando por isso. Agora, o debate sobre o canabidiol, o princípio ativo, esse debate, bom, ele é inevitável. E eu mesmo, que sou contrário até à legalização de entorpecentes, eu tenho posicionamento contrário, eu reconheço que nessa aplicação farmacológica, digamos assim, ele tem um funcionamento perfeito. É diferente da discussão de uso recreativo da maconha ou da cannabis in natura, que é outra coisa, é outra discussão. Mas eu sei que aqui no Brasil as discussões se misturam, as pessoas gostam de uma discussão, às vezes, com bastante elementos assim, emocionais. Isso aí é uma cultura brasileira, né? Tá bom, deputado. Vamos acompanhar o seu projeto e mais para frente o senhor pode voltar aqui. Nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, sobre um projeto dele em análise aqui na Câmara, que autoriza o registro automático no Brasil de medicamentos que já foram liberados pelas agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até mais.